Presidente, gravação iniciada. Ok, Ana Tereza, obrigado. Colegas, vamos dar início à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 8 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARV. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. O primeiro item da pauta é o item 61, da pauta da tarde de hoje, é o item 61, do contribuinte TMT Motoco do Brasil Limitada. TMT Motoco do Brasil Limitada, de relatoria do conselheiro Márcio. Esse item saiu com vista em janeiro. A turma iniciou o julgamento desse processo aqui em janeiro e saiu com vista. Na ata de janeiro restou consignada a seguinte decisão, que é o seguinte registro. Vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de que seja reformado o lançamento para cancelar os créditos tributários constituídos com base nos valores referentes ao auxílio educação, levantamento AE, e auxílio acidente de trânsito, parte dos levantamentos DFP e GAP. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Na ocasião, eu, inclusive, manifestei interesse de analisar esse caso aqui, né? E aí, Márcio, eu queria te perguntar o seguinte. Bem, com relação ao auxílio educação, você entende aqui que ele é extensivo a todos os empregados, né? Então, a situação... Isso, tem a trecho na página 5 do relatório, tá me ouvindo, né? Estou sim. Na página 5 do relatório fala que a abrangência de todos os profissionais, com exceção dos estagiários, e aí dentro da dialética aqui da decisão, eu especifico que o fato de você, por exemplo, não ter um curso de mecânica avançada para uma pessoa que trabalha na área de logística é justificado, não significa que a pessoa... você está criando uma segregação dentro da repartição, você está tornando exclusivo, portanto. Significa apenas que você está abrindo a vaga para todos aqueles que estejam na área de mecânica. E não... Dentro da área do povo que está na área de mecânica, só vão fazer o curso quem a empresa escolher, né? Tem um gestor ali, uma pessoa que faz a seleção de quem vai e não vai fazer. Nem todo mundo vai fazer, né? Não depende da vontade da pessoa, depende da vontade da administração na escolha de quem vai fazer, né? Tem essa questão também, né? Em relação ao papel do gestor, eu também sublinhei aqui, o gestor, ele encaminha o conteúdo do curso e justifica a necessidade da área de recursos humanos. As pessoas que preencherem os requisitos daquele curso serão escolhidas para fazer o curso como qualquer outro curso. Isso não significa que não é extensível a todos. Para mim, a ideia de extensibilidade a todos é para evitar que apenas um grupo de pessoas, um grupo de segurados empregados, seja beneficiado pelo curso. Mas, dentro de um mundo em que você atende requisitos específicos para cumprir aquele determinado curso, todos estão abrangendo. Isso vale também isso vale para a Secretaria da Receita Federal. Eu já deixei de fazer cursos de aduana porque eu trabalhava em tributos internos. E está tudo bem, isso é normal. Isso não significa que não foi extensível a todos. Só que era exclusivo para quem estava na aduana, que ia se valer do conteúdo do curso. E tinha também a figura de gestor no curso, né? Não vejo isso como impeditivo da norma, nesse presente caso. Certo. A fiscalização diz que somente alguns fizeram o curso, né? Diretor, gerente, analista e gestor, né? Mas então tá. Outra pergunta que eu queria fazer para você é com relação a esse auxílio acidente de trânsito. Você está excluindo isso porque para você esse auxílio
são os 15 dias que antecedem. Por que está excluindo esse auxílio acidente de trânsito? Isso aqui está na página 9. Os valores pagos atenentes aos 15 primeiros dias antecedentes à concessão, auxílio acidente, razão da incapacitação do empregado ao trabalho, não sofre incidência de contribuições, porque é um entendimento do RESP 1.230.957 do Rio Grande do Sul. Essa é a parte da decisão que foi mantida pela Câmara Superior no processo paralelo a esse, e também eu não senti nenhuma necessidade de fazer nenhum reparo nesse ponto. Onde no processo fala que esse valor corresponde aos 15 primeiros dias? Eu não achei. Dene, agora eu teria que pesquisar. Porque, na verdade, o visto do processo que foi para isso, né? Então, eu vou divergir de você, porque para mim isso aí não é os 15 primeiros dias. Tanto é que o contribuinte não fala na impugnação, não fala no recurso. Na impugnação ele nem questiona, eu não sei, nem questiona, seria matéria não pré-questionada, né? No recurso, inclusive, ele fala que ele vai apresentar provas para comprovar que ele cumpriu a obrigação, mas não questiona, né? Então, mas para mim aqui não são os 15 primeiros dias, né? Eu não encontrei isso no processo, né? Então, olha o que o contribuinte fala na impugnação. No final desse tópico, dessa parte aí, no tópico que diz assim, levantamento DFP, diferença, folha de pagamento, e levantamento GAP, GFIP, iniciação fiscal. Ele diz assim, no final desse tópico, desse modo, a impugnante protesta desde já pela juntada posterior dos documentos que deverão comprovar a quitação das contribuições exigidas. É como se ele reconhecesse, não, tudo bem, aqui é devido mesmo, mas oportunamente eu apresento os comprovantes de que eu recolhi aqui as contribuições. Me parece que não teve nem impugnação dessa parte, né? E no recurso ele não fala que isso aqui são os 15 primeiros dias. No recurso ele fala que tem natureza indenizatória. E auxílio acidente de trânsito, ninguém ia dizer não é um auxílio, né? É o salário do cara mesmo, né? Do trabalhador. Não é um auxílio, né? Mas então tá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Colegas, então, em relação ao item 61 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário. Provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento os créditos referentes ao auxílio educação e ao auxílio acidente de trânsito. Luiz, como você vota? Eu vou divergir apenas em relação ao auxílio acidente. Esse auxílio está com a nomenclatura de auxílio acidente de trânsito. Os demais eu acompanho o relator. Gregório, como você vota? Acompanho o relator. Francisco? Acompanho a divergência. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. O Márcio é o voto dele. Não vai mudar, né, Márcio? Ana, como você vota? O relator. Eu vou acompanhar a divergência e vou divergir mais ainda, né? Eu vou também divergir quanto ao auxílio educação. Mas aqui deu maioria, né? Só um instantinho.
Tá, ficou assim então, colegas. Item 61 da pauta, do contribuinte TMT, Motoco do Brasil Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de que seja reformado o lançamento para cancelar os créditos tributários constituídos com base nos valores referentes a auxílio educação, entre parênteses, levantamento AE, fecha parênteses, e auxílio acidente de trânsito, a parênteses, parte dos levantamentos DFP e GAP, fecha parênteses. Vencidos os conselheiros Luiz e Francisco, que deram provimento parcial em menor extensão, excluindo apenas o auxílio educação, e vencido o conselheiro Dene, que negou provimento ao recurso voluntário. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto Dene. Então, eu colocar assim, vencido o conselheiro Dene, que negou o provimento ao recurso voluntário, e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. Que negou o provimento. Também foi vencido o Luiz e o Francisco, né? Só que na outra parte. É só preciso saber se a divergência do Francisco abrange a de Dene ou se é só Não, a Francisco é tua. É só acidente de trabalho. Acidente de trânsito, claro. Tá, então, vencidos os conselheiros Luiz e Francisco, que deram provimento parcial em menor extensão, excluindo apenas o auxílio educação. E o conselheiro Dene, que negou o provimento ao recurso e manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Tá, esse foi o item 61 da pauta. O próximo item, também de relatoria do Márcio, é o item 62. São dois itens do mesmo contribuinte, é o item 62 e o item 64. Entre os dois ficou um item ali de relatoria do Rafael, mas vamos fazer os dois do mesmo contribuinte, que são os itens 62 e 64. Você vai fazer na ordem, Márcio? Faço, e a decisão que valer para o 62 também será a decisão do 64, se tratarem do mesmo corpo, da mesma defesa. Tá. Vou direto ao... O item 62 e 64 são da contribuinte Câmara Municipal de Oliveira. Câmara Municipal de Oliveira. Pode começar, então, Márcio. Eu vou direto ao voto. No voto, eu destaco a tempestividade do recurso e recordo que a decisão de primeira instância já não conheceu da impugnação por esta não haver manifestado contrariedade ao tributo exigido no auto de fração, mas somente haver requerido a compensação nos próprios autos, com os recolhimentos alegadamente indevidos ou a maior. Sua pretensão não logrou êxito, pois não competiria às DRJs análise originária do direito creditório, mas só o julgamento de processos fiscais atinentes à manifestação de conformidade contra a apreciação das autoridades competentes sobre aquela matéria. Porque a competência para decidir sobre compensação cabe aos delegados da Receita Federal do Brasil, inspetores, conforme ao regimento interno da Secretaria da Receita Federal, então vigente. O contribuinte não requereu a compensação em obediência ao artigo 192 da IN, nem mesmo a operação concomitante no teor do artigo 215 da norma, mas apenas o encontro de contas nos próprios autos. Como bem decidido na decisão de primeira instância, também não compete a esse Conselho deferir esse procedimento de encontro de contas entre os débitos constituídos no auto de fração e os créditos que entende fazer jus por falta de competência. Caso assim procedesse, estaria usurpando a competência de órgão diverso ao arrepio da legislação tributária. Esse raciocínio também deve ser aplicado a pedido eventual de parcelamento do crédito tributário, que deve ser dirigido ao órgão preparador da unidade que jurisdição do domicílio tributário do sujeito passivo, que é competente para essas questões, também não tendo esse Conselho competência para apreciá-lo. Nesses termos, eu voto por não conhecer o recurso voluntário. Que já não foi reconhecido, já não foi conhecido também na primeira instância, né? A DRJ também não conheceu, né? Não. Tá. Legitimidade recursal aqui, né? Tá. Bom, vou concluir isso aqui.
Colegas, em relação ao item 62 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário. É por legitimidade de recursão, né? E também por incompetência mesmo, não tem matéria, não tem questionamento de nenhuma matéria que está em litígio nos autos, só tem um pedido de compensação, não tem como deferir. É incompetência misturada com ilegitimidade por causa da primeira instância. Não, mas você não vai, se você não vai conhecer, você não vai analisar a matéria. Não, eu não analisei, eu não tenho competência para analisar a compensação de forma originária. Ah. São as duas coisas, né? Por fato de não ter sido conhecido na primeira instância também. Se não foi conhecido lá, também não deveria ter sido subido para cá. Caso subisse para cá e a gente reconhecesse, a gente devolveria os autos para a primeira instância para apreciar a compensação, né? Nessa hipótese. Mas na nossa hipótese, a gente nem tem competência para apreciar a compensação, nem tampouco tem legitimidade. O contribuinte tinha legitimidade. Aqui falta de interesse negocial. Acho que é interesse, né? Sim. Ele não é o recurso adequado para aquilo que ele quer. Então, é interesse de agir. Não é ilegitimidade. É interesse. Mas se ele tiver impugnado o não conhecimento da impugnação, aí você conhece para negar provimento. Não foi isso que ele impugnou, não foi o não conhecimento. Ele só reeditou a impugnação mesmo nos termos da compensação. E desse parcelamento também que ele faz a título eventual. Ele não questiona o não conhecimento por parte da DRJ? Não. Ah, tá. Então fechou. Colegas, o conselheiro, então, não está conhecendo do recurso voluntário em relação ao item 62 da pauta. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar o relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu acompanho também. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Eu vou colocar... Eu vou colocar no dispositivo não conhecer do voto do recurso voluntário nos termos do voto do relator, tá? Aí vou deixar por conta... E agora eu vou sair da francesa, nós temos o voto do relator. Colegas, em relação ao item 62 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam, item 62 da Câmara Municipal de Oliveira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. E os 64 é a mesma coisa, Márcio? Sim, a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Colegas, em relação ao item 64, aliás, da mesma contribuinte, Câmara Municipal de Oliveira, o conselheiro relator está aplicando a mesma decisão, não está conhecendo o recurso voluntário. Como nós já julgamos o item anterior desse contribuinte, eu vou perguntar para todos, alguém diverge do voto do relator em relação ao item 64? Em relação ao item 64, ele também não está conhecendo o recurso? Não? Eu também não divirjo, então, para o item 64 da pauta, da contribuinte Câmara Municipal de Oliveira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, tá? Agora vamos fazer o item 63, que ficou no recheio do sanduíche, né? O item 63, que ficou entre os dois processos. O item 63 é da
contribuinte, Associação de Assistência e Promoção à Educação, Ressurreição, né? Acho que é isso. Está abreviado ali. Item 63 de relatoria do conselheiro Rafael. Esse item aqui saiu com vista em janeiro, tá? Está retornando à pauta, e restou assim consignado na ata de janeiro. Vista para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Rafael, você gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Para relembrar, aqui, na verdade, os três são da mesma pessoa jurídica, né, apelo diferente. O que envolve aqui, na verdade, é o ato cancelatório da inscrição da condição de isenta, né, porque foi cancelado com infração ao inciso 2º do artigo 55 da Lei 8212. Tá? Então, eu estou mantendo a negativa de provimento ao recurso voluntário. Tá. Colegas, então, em relação ao item 63 da pauta, o conselheiro relator está mantendo o voto, né? Está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse item da pauta? Não? Podemos iniciar a votação? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Ele alega imunidade, não é isso, Rafael? Isso. E aí não foi reconhecido porque teria ofendido os... Não tem inscrição e quer dizer, o período verificado ele não tinha inscrição. Tá? E o ato cancelatório foi retroativo a janeiro de 2001, com base no inciso 2 do artigo 55. Quando você fala que ele não tinha inscrição, Verificado. O quê? No período do lançamento, ele não tinha inscrição. Mas você fala inscrição, você fala o quê? Você fala SEBAS, não? Eu vou querer a vista desse, junto com os outros que eu pedi a vista de mesa, que o Gregório pediu, na verdade. Vista de mesa? São dos três, então, né, Ana? Isso, dos três. Colegas, são 3 itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, que são os itens 63, aí 65 e 66, todos da contribuinte Associação de Assistência e Promoção à Educação, Ressurreição. Todos de relatoria do Rafael, e a conselheira Ana já está adiantando que ela gostaria de ver o processo e pede uma vista de mesa. Então, vista de mesa. Vista de mesa. Vista de mesa para o item 63, vista de mesa para o item 65 e vista de mesa para o item 66. Tá. Então, agora vamos passar para o item 67 da pauta, da Associação Catarinense de Ensino, item 67, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar, então. Tá, tô dando uma olhada aqui para ver quais... Como começa. Assim. Podemos começar pelo 67 mesmo. Vou abrir aqui. Esse item 67, na verdade, a Associação Catarinense, a discussão também,
questão da imunidade, né, basicamente é isso. Vou só dar uma lidinha aqui, vou direto lá no voto, tá? Então, recurso tempestivo, preenche os requisitos, taxa de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária de Blumenau, que julgou procedente o lançamento de contribuições sociais da empresa dos segurados de SAT, RAT e de terceiros, incidentes sobre valores pagos ou creditados pela contribuinte aos seus segurados empregados ou contribuintes individuais no período compreendido entre 1 de 95 a 9 de 2005. Então, a questão é a seguinte: após a interposição do recurso, aos 26 de 2 de 2010, a recorrente protocolizou petição nos presentes autos informando que, valendo-se dos benefícios da Lei 11.941, requereu o parcelamento de parte do débito que é objeto deste processo. O montante que deverá ser incluído no parcelamento, a ser consolidado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, corresponde ao lançamento com fatos geradores a partir de 99 exclusivamente. Em relação ao lançamento com fatos geradores anteriores, que é de 99 a 98, em razão de já terem incorrido em decadência, como inclusive reconhecido no processo judicial número 131.2, ora tramitando perante a várias execuções fiscais da Receita Federal de Joinville, a recorrente mantém na sua íntegra o presente recurso. Assim, permanecem em discussão apenas os créditos tributários de contribuições referentes a fatos geradores compreendidos entre 1 de 1 de 95 a 31 de 12 de 98, que a recorrente alega terem sido atingidos pela decadência. O que de fato é verdade. Pois bem, conforme consta dos autos, no presente caso, o lançamento foi realizado com fundamento no revogado artigo 45. E a DRJ de Blumenau afastou a decadência arguida pelo recorrente, então, impugnante sobre o fundamento de que, nos termos do parecer, é que foi anterior, né? Ocorre que no plenário reconheceu a decadência, então, portanto, o que ficou aqui nos autos foi abrangido pela decadência por conta da súmula vinculante número 8 do STF. Então, assim, tendo em vista que a recorrente foi notificada do lançamento aos 3 de 1 de 2006 e que permanecem em discussão neste processo administrativo fiscal créditos tributários de contribuições previdenciárias do período de 1 de 1 de 95 a 31 de 2 de 98, efetivamente consumou-se a decadência relativamente a todo o período em questão. Então, por todo exposto, voto no sentido do aprovimento do recurso voluntário para declarar a extinção dos créditos tributários relativos aos fatos geradores compreendidos entre 1 de 1 de 95 a 31 de 2 de 98, nos termos do artigo 156.5 do CTN. É só isso que ele pede, Renata? Sim. É decadência aqui, né? Isso. É só isso. Deixa aqui, sim. É competência de 1 de 1 de 95 a 31 de 12 de 98, né? Isso. Essa parcela que foi incluída no parcelamento, aí seria o caso de não conhecer o recurso voluntário nesse ponto, né? Por concomitância. Não conhecer em relação às competências do exercício de 1999, né? Foi objeto de parcelamento. E na parte conhecida da provimento. Conhecer em parte, portanto, se fosse no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário.
Vou corrigir aqui. Encaixe do recurso. Da lista de elenco. Também. Então você vai conhecer parcialmente, né? Sim, tá certo, não tá correto. E o que você não vai conhecer são as alegações referente ao crédito incluído no parcelamento. Isso, tá. Isso. Tá. Colegas, alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Luiz, como você vota? Essa questão do conhecimento parcial, Renato, ele não, posteriormente à recurso voluntária, ele não fez um adendo dizendo que estava recorrendo apenas do que não foi parcelado? Você traz isso no seu voto. Após a interposição do recurso, aos 26/2 de 2010, a recorrente protocolizou petição nos presentes autos, informando que, valência dos benefícios da Lei 11.941 de 2009, requereu o parcelamento de parte do débito que é objeto desse processo. O montante que deverá ser incluído no parcelamento a ser consolidado pela SRF corresponde ao lançamento com fases geradores a partir de 99 exclusivamente. Eu não vou conhecer. Porque depois que ele interpôs o recurso, ele protocolizou essa petição. E aí ele informou. Então, não tem sentido eu conhecer disso se ele parcelou. Assim, a leitura que eu faço desse estudo, é de um termo de desistência parcial da LID, né? Ele está desistindo de parte da LID em face do parcelamento, é isso que ele está dizendo. Mas não, eu não conheço da parte que ele desistiu. Tudo bem, eu vou acompanhar a relatura. Tá. Até porque esse período parcelado está no recurso, né? Você tem que dizer qual vai ser a sua posição em relação a essa alegação. Exato. Então tá. Pagou, quer dizer, parcelou, né? Não tem mais. O Luiz, então, está acompanhando a relatora. Gregório. Acompanho. Francisco. Eu também acompanho. Rafael. Eu acompanho a relatora. Márcio. Acompanho a relatora. Ana. Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 67 da pauta, colegas, da contribuinte, a Associação Catarinense de Ensino, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao crédito incluído em parcelamento. E, na parte conhecida do recurso, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências janeiro de 95 a 31/12 de 98. Eu tinha colocado assim, sendo esta a única alegação recursal, ponto, mas eu vou colocar assim, sendo esta a única sendo essa a única alegação na parte conhecida do recurso. Porque senão o pessoal que lê vai pensar, mas e no mérito? Eles acolheram a prejudicial e o mérito, como é que fica, né? Eu coloquei assim no final, sendo esta a única alegação na parte conhecida do recurso. Colegas, não é apenas esse item 67, tem mais itens dessa contribuinte, são os itens 68, 69 e 70, tem mais 3 itens da Associação Catarinense de Ensino. Você vai seguir na ordem, Renata? Vou. Então, o próximo item agora é o item 68, colegas, Associação Catarinense de Ensino. Pode começar, Renata. Eu vou direto para o voto, tá? Tá.
Aqui eu estou dizendo que tem uma concomitância, eu vou ler, tá? Trato de auto de infração lavrado contra a empresa, porque eu acho que tem algum detalhe aqui. Trato de auto de infração lavrado contra a empresa, visando a cobrança de contribuições devidas a outras entidades em fundos, incidentes sobre a remuneração paga devida ou acreditada aos segurados empregados nesse serviço, no período compreendido entre 2 de 2006 a 2 de 2008. Referidas remunerações constam das folhas de pagamento e foram declaradas em GFIP, porém com indicação do Código FPAS 639 de entidades isentas, quando correto, no entendimento da fiscalização, seria o Código FPAS 574 de estabelecimento de ensino, já que o Instituto Nacional de Seguridade Social, por meio do ato cancelatório 001 de 2001, cancelou a isenção concedida à entidade a partir de 1 de 1 de 91, em razão da não observância dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 55 da Lei 8.212. Em sua impugnação, a contribuinte, agora recorrente, alegou, dentre outras coisas, que todo o procedimento fiscal está baseado em duas situações de direito, quais sejam a primeira, consistente no fato de que, por ato do INSS, foi cancelada a isenção das contribuições previdenciárias, conforme decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. E a segunda, porque a recorrente não possui os SEBAS, que alega que, na verdade, conforme demonstra, foi concedido pelo CNAS e confirmado por despacho do ministro da Previdência e Assistência Social, por meio do processo aqui 2001-65. Alega que, por força dessa decisão, do Ministério da Previdência e Assistência Social, estariam extintos todos os recursos e representações contra a impugnante ora recorrente e que o SEBAS lhe teria sido concedido automaticamente nos termos da MP 446 de 2008, pelo que a presente atuação é inócua. Afirma que, ademais, toda essa questão do reconhecimento da imunidade tributária se encontra sob júdice na Justiça Federal, nos autos do processo final 27325, à época ainda sem decisão transitada em julgado. Ao apreciar a impugnação, o julgador de primeira instância assim se manifestou. Antes de adentrar as questões de mérito postas pela defesa, importa registrar que a interessada ajuizou junto à Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, uma ação que recebeu o número 27325, pleiteando a imunidade tributária. Em consulta ao sítio da internet do TRF4, verifica-se que o referido processo foi arquivado em 18 de 4 de 2012, cuja decisão de mérito julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando inclusive a autora no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Assim, como o contribuinte recorreu ao Poder Judiciário, tendo como objetivo da ação intentada a matéria relativa à imunidade tributária constante do auto de infração ora analisado, em observância ao ato declaratório normativo POSIT número 3 de 96, essa opção, se não fosse as questões relativas ao fato da entidade ser ou não portadora do SEBAS, importaria na desistência do litígio do processo administrativo fiscal, ou a desistência de recursos porventura interpostos, prevalecendo a decisão final da Justiça. Da análise da legislação supramencionada, depreende-se que, para fazer jus à isenção pleiteada, além dos requisitos enumerados, a entidade, para ambos os períodos, precisava ser portadora do SEBAS, o qual, nos termos do inciso 2º do artigo 55 do 8.212, terá que ser renovado a cada 3 anos, enquanto que nos moldes do parágrafo 4º do artigo 22 da medida provisória 446 de 2008, o referido certificado, observadas as especificidades de cada uma das áreas, terá validade de no mínimo 1 ano e no máximo de 3. Verifica-se que o próprio julgador ACO conclui que, conforme a legislação de regência, para fazer jus à isenção pleiteada, na verdade nulidade, como ele mesmo afirma em outra passagem do julgado, era necessário que a recorrente fosse portadora do certificado de entidade beneficente de assistência social SEBAS. Ocorre que, se ser portadora desse certificado é um dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da imunidade tributária, qualquer ação judicial intentada visando ao reconhecimento desse direito deve passar inexoravelmente pela análise do cumprimento desse requisito pelo autor requerente, é dizer, diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância, o fato de constarem desse processo administrativo,
questões relativas da entidade ser ou não portadora do SEBAS, não distingue o objeto dos processos administrativo e judicial, mas, ao contrário, os identifica. Desse modo, o objeto deste processo administrativo, como o próprio impugnante, agora recorrente, afirmou em sua impugnação, de fato é o mesmo, o reconhecimento da imunidade tributária. E assim, a análise de todos os requisitos cujo preenchimento pelo contribuinte seria necessário para este reconhecimento. Tanto é assim que, julgado improcedente o pedido de declaração de existência do direito à imunidade em relação à contribuição previdenciária patronal, nos termos do parágrafo 7º do artigo 195 da CF, deduzido na mencionada ação ordinária, a autora, ora recorrente, interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pela segunda turma do TRF4, em decisão assim emendada. Eu preciso ler para ficar claro. No julgamento o STF posicionou-se sobre quais são as entidades abrangidas pela imunidade do artigo 195, artigo 196, afirmando que elas são aquelas beneficentes de assistência social, não estando restrito o preceito, portanto, às instituições filantrópicas. Indispensável é certo que se tenha o desenvolvimento da atividade voltada a hipossuficientes, àqueles que, sem prejuízo do próprio sustento e o da família, não possam se dirigir aos particulares que atuam no ramo buscando lucro, dificultada que está pela insuficiência de estrutura e prestação do serviço pelo Estado. A cláusula inscrita no 195, parágrafo 7º da Carta Política, não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição à Seguridade Social, contemplou como um favor constitucional da imunidade tributária, desde que preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do STF já identificou na cláusula escrita no 195, parágrafo 7º da CF, a existência de uma típica garantia de imunidade. Dispondo o referido parágrafo 7º do artigo 195 sobre limitação constitucional ao poder tributário, cumpre a sua regulamentação a lei complementar, nos precisos termos do inciso 2º do artigo 146 da mesma Constituição. Confirma essa regra o entendimento que compatibiliza o seu enunciado com a possibilidade de veiculação por lei ordinária de exigências específicas para o alcance das entidades beneficentes de assistência social do benefício de dispensa do pagamento de contribuições sociais para a Seguridade Social, na forma do já mencionado parágrafo 7º do parágrafo 195. Assim, fica reservado o trato do propósito dos limites do benefício de dispensa condicional do pagamento do tributo, com a definição do seu objeto material mediante edição de lei complementar, pertencendo, de outra parte, à lei ordinária, o domínio quanto às normas atinentes à Constituição e ao funcionamento das entidades beneficiárias do favor constitucional. Vou pular para aqui para o que eu grifei. Ainda, tomando-se por base a corrente intermediária adotada pelo egrégio STF e pela polêmica Corte Especial deste regional, também é possível concluir-se que a necessidade de obtenção e renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos é requisito formal para a constituição e funcionamento das entidades e, portanto, constitui matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Precedente dessa turma. Para que fique ainda mais clara a identidade de objeto entre este processo administrativo e a ação judicial em referência, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acordo em questão. A corrente jurisprudencial e doutrinária dominante indica que o pretório Celso parece caminhar para uma solução intermediária que busca harmonizar a aplicação conjunta entre a lei complementar e a lei ordinária, que a gente até viu que isso aconteceu. Nesse sentido, a lei complementar seria exigida para dispor sobre a própria imunidade aspecto material, sem embargos de se atribuir à lei ordinária, a fixação de normas sobre a constituição e funcionamento da entidade imune, aspecto formal. Tomando-se por base a adotada corrente intermediária, é possível concluir-se por igual que a necessidade de obtenção e renovação dos certificados de entidades de fins filantrópicos é requisito formal para a constituição de funcionamento das entidades e, portanto, constitui matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Sobre o caso concreto, muito embora seja autora considerada de utilidade pública federal, estadual ou municipal,
e possua registro no Conselho Nacional de Assistência Social, que nasce desde 27/9/71, o pedido de renovação do certificado foi indeferido por não ter aplicado o percentual mínimo de 20% em gratuidade nos exercícios 97, 98 e 99, e por não estar inscrita no Conselho de Assistência Social no município de sua sede. Dessa forma, não restou comprovado que a apelante perfaz as condições exigidas pelo artigo 55 para fins de enquadramento no conceito de entidade que faz jus aos benefícios de imunidade, descrito no parágrafo 7º do artigo 195. Vê-se assim que foi negado provimento à apelação da autora, no caso a recorrente, e, portanto, o próprio direito à imunidade pleiteada, justamente porque o seu pedido de renovação do CEPS fora indeferido, não restando por ela preenchidos desse modo todos os requisitos legais exigidos, para fins de enquadramento no conceito de entidade que faz jus ao benefício de imunidade, descrito no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, o que demonstra que a análise do direito à imunidade possa necessariamente, pelas questões relativas ao fato da entidade ser ou não portadora do CEPS. Observe-se que essa decisão judicial transitou em julgado aos 22/3/2012. Nos termos do que dispõe o enunciado número 1 da súmula da jurisprudência deste Tribunal Administrativo, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes colegiados que o compõem, importa a renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo possível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. O examinamento da ação judicial em referência aos 12/6/2007, anteriormente à lavratura do presente auto de infração, do qual o recorrente foi cientificado a 1/6/2010, implicou em renúncia à discussão da matéria por meio dela submetida ao Poder Judiciário na esfera administrativa. Por fim, a título informativo, anota que, aos 18/12/19, o plenário do Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento do desembarque da declaração no RE, processado sobre o rito da repercussão geral nas ADIs tais, nas quais se discute a mesma tese, no qual foi adotada a mencionada tese intermediária acima mencionada, conforme o meta a seguir. Por todo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 68 da pauta, a conselheira relatora não está conhecendo do recurso voluntário por renúncia à instância administrativa, por concomitância. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Não, Luiz. Luiz, como você vota? Acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Rafael? Acompanho a relatora. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho a relatora, então para o item 68 da pauta, ficará assim o resultado. Item 68 da Associação Catarinense de Ensino. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Agora vamos para o item 69 da pauta, também da Associação Catarinense de Ensino. Pode começar, Renata. Eu acho que deixa eu ver. Acho que tá bom. Vamos lá no 69. Acho que o 70 é igual. Deixa eu ver o 69. Tá. Deixa eu ver. Atividade aqui, né? Então, aqui eu tenho alguma coisa semelhante, mas também tem alguma coisa distinta. Esse 69 é bem parecido, o que difere é a multa, a retroatividade da multa.
último tópico do recurso, do acórdão. Sim. Mas deve ter sobrado, então, alguma coisa. Preciso entender por que tem sobrou uma multa aqui. Deixa eu só ver aqui o que foi aplicado. Lembrar, atraso de fração lavrado contra a empresa, aplicação disposto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da 8.212. Redação dada pelo artigo tal, por apresentar na rede bancária, no período compreendido entre 1 do 7 e 11 do 8, guias de recolhimento da FGTS, informações da Previdência Social do EFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às as informações que alteraram o valor das contribuições previdenciárias. Tá, isso aqui acho que é um CFL 68, né? Esclarece o relatório fiscal que referidas remunerações constam das folhas de pagamento declaradas de EFIP, porém com indicação do 639. Quando correto, tá, sim, se ele renunciou, sobrou ao que não foi declarado, certo. Então tá aqui, certo, essa multa subsiste, portanto, então que tem aqui a aplicação da multa mais benéfica. Então, eu vou ler só um pedacinho da multa, tá? O recorrente alega seu recurso que a penalidade não foi aplicada nos parâmetros adequados, pois o Código de Emenda 11941 proveu alterações na 8.212, fosse procedente a imputação, o enquadramento correto da recorrente seria no artigo 32A, inciso 1º dessa mesma lei, porque não houve falta de entrega de FIP ou entrega fora do prazo. Desse modo, a multa, que era calculada sobre o valor das contribuições sociais devidas, com a alteração legislativa promovida, passou a ser um valor fixo de R$ 20 para cada grupo de 10 infrações incorretas ou omitidas, nos termos do mencionado artigo 32A, inciso 1º da 8.212, que é o correto enquadramento com a penalidade imposta ao recorrente nos termos do CTN, artigo 106, e ter vigência negada neste caso. No entanto, como observado pelo julgador de primeira instância, a multa aplicada no presente caso observou os critérios definidos pela portaria conjunta da PGFN RFB número 14 de 2008 e está em consonância com o enunciado número 119 da súmula da jurisprudência do CARF de teor vinculante à aplicação obrigatória pelos integrantes dos colegiados que o compõem, segundo o qual, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração de EFIP, associadas e exigidas em lançamento de ofício referência a fatos geradores anteriores à vigência da MP 449 de 2008, convertida na Lei 11.941, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44.930. Desse modo, o princípio da retroatividade benigna foi devidamente observado, de modo que o recorrente não tem razão em sua afirmação no que diz respeito à penalidade aplicada. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Ok. Renata? Uma das partes, eu acho que ele está alegando de novo a história do Sebas. Pronto, Renata? Isso? A parte que você não conhece, Renata, é o... Aqui é a solução... É a concomitância. Oi? É a concomitância. Porque aquele também suscita imunidade. Isso, ó, isso é combinação
o que você não está conhecendo é a alegação de imunidade, é isso? Isso. Tá, colegas, em relação ao item 69 da pauta, a conselheira relatora está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo da alegação de imunidade por concomitância com ação judicial, e na parte conhecida ela está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não? Luiz, como você vota? É só uma dúvida, Renata, quando você conhece, só para aplicar ali a portaria 14, não tem algum conhecimento nisso, não? Aliás, não tem nenhum provimento nisso, não? Na verdade, não. Porque ele está... Ele não pediu isso, não, né? Não, porque ele... No lançamento já foi observada a multa mais benéfica. Sim. Então precisaria ser analisado no recurso voluntário, porque você está analisando se já foi considerado lá. Ele não tem mais interesse aí. Não, na verdade eu analisei e disse para ele que ele já tem o que ele quer. Que não tem mais o que prover com relação à multa mais benéfica. A multa mais benéfica, de acordo com o artigo 106, 3 da linha 6, já foi aplicada. Então, ele não tem razão naquilo que ele está alegando de que a multa mais benéfica não foi aplicada. Eu estou explicando para ele que não, foi sim. Então, ele não tem razão. No incorporativo dele, eu mostro para ele que está errado, porque eu nego o provimento no que ele está pedindo. Porque o que está pedindo já lhe foi dado. Tudo bem, vou acompanhar a relatora. Tá, o Luiz está acompanhando a relatora. Gregório. Acompanho. Francisco. Eu também acompanho. Rafael. Acompanho a relatora. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação ao item 69 da pauta, da contribuinte à Associação Catarinense de Ensino, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de imunidade por renúncia à instância administrativa, nos termos do voto da relatora, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Esse foi o item 69 da pauta, da contribuinte Associação Catarinense de Ensino. Vamos passar agora para o item 70, último item dessa associação. Item 70, também da Associação Catarinense de Ensino, de relatoria da conselheira Renata. Pode começar, Renata. Sim, só um minuto. Acho que esse é igual àquele que a gente fez anteriormente, ao que a gente acabou de fazer, que é concomitância. Exatamente da mesma maneira. Auto de infração, lavrado contra a empresa, visando a cobrança de contribuições devidas, correspondentes à parte empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da capacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou acreditadas aos segurados empregados e contribuições individuais. Deixa-me ver. Esse impugnação. Tá, deixa eu ver aqui. É igualzinho. Sim. É igualzinho àquele da concomitância. Que ele tem aquele precedente.
que foi negado provimento à apelação, é igualzinho àquele, que é a concomitância. É igual ao 68. Nesse aqui, toda a matéria do recurso foi objeto de ação judicial, né? Sim. Colegas, em relação ao item 70 da pauta, a conselheira relatora não está conhecendo do recurso voluntário por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura da ação judicial. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Item 70. Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então, para o item 70 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto, processo administrativo. Ok. Agora vamos... pintadas em azul aqui, esse foi o segundo que eu fiz. Aí eu vou fazendo e daí eu vou achando errinhos ou vou melhorando e eu vou pintando em azul, porque eu tenho que corrigir no outro. Tranquilo. Colegas, agora vamos fazer o julgamento dos itens 71 e 72 da contribuinte Toledo Guimarães, Engenharia e Comércio Limitada. Toledo Guimarães, Engenharia e Comércio Limitada, itens 71 e 72, de relatoria da conselheira Ana. Você vai fazer na ordem o julgamento, Ana? Então vamos fazer agora o julgamento do item 71 da pauta. Pode começar, Ana. Uma notificação fiscal de lançamento que corresponde às contribuições devidas à Seguridade, parte dos segurados contribuintes individuais que foram apurados com base na GFIP. O fato gerador é a prestação de serviços remunerados por segurados empregados, contribuintes individuais, e a base de cálculo foi apurada com base nos valores levantados na GFIP da competência 10 de 2004. No recurso voluntário, o contribuinte alega cerceamento de defesa e que o lançamento foi feito com base em valores que não são reais. Com relação à primeira alegação de cerceamento de defesa, eu não estou acatando essa preliminar, porque, além de ter sido feita de certa forma genérica pelo contribuinte, ficou destacado pela fiscalização e no acordo da DRJ, que foi feita a verificação dos documentos que a contribuinte apresentou, e que ela não respondeu a todos os termos de intimação da fiscalização na solicitação da documentação. Então, eu entendo que não houve cerceamento do direito de defesa. Com relação às contribuições devidas, no caso, esses fatos geradores aqui, eles decorrem das informações que foram prestadas pelo próprio contribuinte na sua GFIP, já que os valores da base de cálculo estão consignados neste documento. E todos esses dados fornecidos pela empresa são registrados no sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS. A partir do confronto desses dados da GFIP com os valores recolhidos em GPS, tem-se um quanto devido pelo sujeito passivo. Nas razões recursais, o contribuinte não se insurge contra o fato gerador das contribuições, ou seja, a prestação de serviços remunerados, tendo-se limitado a reiterar os termos da impugnação apresentada, no sentido de que os valores não eram reais. Nesse sentido, eu estou transcrevendo o trecho da decisão da DRJ, que não acolheu a impugnação, e, portanto, eu também não estou acolhendo os argumentos em sede de recurso voluntário, de que não houve essa devida impugnação e que o lançamento foi feito devidamente com o confronto das informações da GFIP com a GPS.
Então, diante do exposto, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana, colegas, em relação ao item 71 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou vota a relatora? Não? Luiz, como que você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então para o item 71 da pauta ficará assim o resultado. 71 da pauta da contribuinte Toledo Guimarães Engenharia e Comércio Limitado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 71. Agora vamos fazer o item 72 da mesma contribuinte, ou do mesmo contribuinte. Toledo Guimarães Engenharia e Comércio Limitado. Pode começar, Ana. Que nesse processo foram lançadas contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal dos segurados empregados, contribuintes individuais e os financiamentos dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa e a terceiros, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. E o crédito foi lançado por arbitramento. O contribuinte alega no recurso voluntário o cerceamento do direito de defesa e que o lançamento foi feito com valores que não são reais. Com relação à alegação de cerceamento de defesa, eu também estou rejeitando essa preliminar nos termos do que eu relatei no voto anterior. E com relação à possibilidade de arbitramento do lançamento, discorro que a apuração indireta do débito é autorizada pela legislação previdenciária. Contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos mínimos que determinem com exatidão o surgimento fato gerador da obrigação tributária. Em obediência à legislação previdenciária, é cabível o lançamento de tributos quando o contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou informação. Esse fato restou devidamente comprovado pela fiscalização, que não foram apresentados documentos, e consta no voto da DRJ. Como o contribuinte não trouxe novas alegações nem se insurgiu, eu estou transcrevendo o trecho desse acórdão da DRJ e utilizando como razão de decidir, no sentido da possibilidade de ter sido feito o arbitramento e negando provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana, colegas, em relação ao item 72 da pauta, a conselheira relatora está também votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então para o item 72 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte Toledo Guimarães Engenharia e Comércio Limitada ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 73 da pauta. É de minha relatoria. O item 73 é da contribuinte BAP Automotiva Limitada. BAP Automotiva Limitada. Vou fazer um resumo do relatório, daí já passo para o voto. O presente auto de infração foi lavrado em virtude de a sociedade empresarial ter apresentado o GFIP com informações incorretas decorrentes de compensações indevidas para as competências de dezembro de 2004 a março de 2005. A autuada foi cientificada da autuação, tendo ingressado com defesa. Ao julgar a impugnação, a defesa, a 14ª Turma da RJ do Rio de Janeiro concluiu por unanimidade de votos em manter integralmente a autuação, uma vez que foi mantido o lançamento referente à obrigação principal.
Cientificada da decisão pela instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reitera as alegações da sua impugnação, alegando ainda que, eu trago ali no relatório algumas alegações que ela traz ali. O recurso voluntário, vamos para o voto. O recurso voluntário tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço, da multa aplicada. Como visto no relatório acima, a multa em questão decorreu do fato de a recorrente ter apresentado, no período de dezembro de 2004 a março de 2005, GFIPs com valores inferiores aos realmente devidos, uma vez que informou valores relativos a compensações indevidas. Na ação fiscal foram lavrados 2 autos de infração, ou seja, o auto de infração ora discutido, e eu coloco entre parênteses DEBICAD, e o auto de infração da obrigação principal, eu cito o DEBICAD também, que seguiu no processo número tal. No presente processo, a recorrente reitera as alegações da sua impugnação, questionando basicamente o lançamento da obrigação principal e destacando que o destino deste refletirá diretamente no auto de infração ora contestado. Pois bem, diante desse quadro, e tendo em vista que o processo administrativo referente ao lançamento da obrigação principal já transitou em julgado, tendo sido mantida a autuação, reproduziremos aqui a decisão consignada no acórdão tal, exarado pela terceira turma especial deste Conselho, em 22 de janeiro de 2014. Nesse recurso aqui, colegas, da multa, o contribuinte apenas pede, no recurso, que a decisão proferida lá seja aplicada aqui. E a decisão proferida lá manteve o lançamento. Então, eu mantenho o lançamento aqui, eu até reproduzo aqui, esse acórdão aqui da terceira turma deste conselho, reproduzo aqui, e mantenho o lançamento. Tá? Esse aqui é a obrigação acessória decorrente da principal, a principal foi mantida, e o contribuinte pede apenas que a decisão proferida lá seja aplicada aqui, que é exatamente o que eu faço. Na verdade, eu estou dando provimento ao recurso, né? É engraçado, né? Mas é que ele pede, porque a expectativa dele é que lá fosse cancelado, né? Então ele pede o cancelamento aqui. Sendo assim, não vemos a necessidade de retoques na decisão recorrida, devendo, pois, ser mantida a autuação. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Eu dei uma olhada na questão da decadência, Gregório, isso aqui não tem decadência. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanha. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Ana? Acompanho. Então, para o item 74 da pauta, aliás, 73 da pauta, da contribuinte BAP Automotiva Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 74, da contribuinte Arpex Artefatos de Madeira Limitada. Arpex ou Harpex, Artefatos de Madeira Limitada. Item 74. Fazer um resumo do relatório. Trata-se de auto de infração, lavrado por ter sido constatado que a autuada apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores relacionados abaixo. Esses fatos geradores foram bolsa de estudos, cesta básica e contribuinte individual. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a sexta turma da DRJ em Ribeirão Preto concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento. Cientificada da decisão pré-instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual questiona a questão, a parte da cesta básica, da bolsa de estudos e dos contribuintes individuais. É o relatório. Voto. O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos e assim
dele com isso. Das alegações referentes à bolsa, à cesta básica. Colegas, eu vou me furtar aqui a ler essa parte aqui referente à cesta básica. Aqui é alimentação in natura sem PAT, tá? Vejam ali naquele segundo parágrafo que eu marquei em amarelo. Conforme se observa, a decisão recorrida manteve a autuação, pois a empresa não aderiu ao PAT e não incluiu na base de cálculo as contribuições, na base de cálculo das contribuições, as cestas básicas fornecidas in natura, tá? Então, o motivo determinante da DRJ para manter o lançamento sobre cesta básica foi o PAT, né? Como a gente está entendendo, já está consolidado no CARF o entendimento de que não precisa estar inscrito no PAT, tem até parecer da Procuradoria, até trago no meu voto, eu estou afastando o lançamento sobre essa parte da cesta básica. Das alegações referentes à bolsa de estudos. Segundo a recorrente, as bolsas de estudo, entre parênteses, para nível superior, fecha parênteses, se constituíram em investimento na qualificação dos empregados. Além do mais, para ser concedida, o curso pretendido deveria ter relação com o aperfeiçoamento profissional do empregado e ligação à atividade executada na empresa. Pois bem, no julgamento do recurso referente à obrigação principal, e que seguiu no já citado processo número tal, o processo citado eu cito no item anterior ali, da alimentação. Também foi cancelado o lançamento em relação à bolsa de estudos. No outro processo, foi cancelado também a alimentação, né? E também foi cancelada a bolsa de estudos. E o motivo determinante foi bolsa de estudos para nível superior, tá? Aí eu cito no final desse tópico, acrescente-se ainda que a súmula CARF 149, acrescente-se ainda que pela súmula CARF 149, o fato de as bolsas terem se destinado a cursos de nível superior não se mostra como razão suficiente para justificar a incidência das contribuições. A incidência das contribuições sociais previdenciárias. Confira-se. Eu transcrevo a súmula do CARF. Portanto, diante do quadro que se apresenta, também devem ser excluídos da autuação os valores referentes a bolsas de estudo. Por fim, o pedido de relevação da multa. A recorrente reconhece que não informou alguns contribuintes individuais em GFIP, mas alega que retificou as GFIPs e efetuou o recolhimento das contribuições correspondentes, razão pela qual pede a relevação da multa. Sobre a relevação da multa, assim se pronunciou a decisão recorrida. Eu transcrevo um pedaço da decisão recorrida e comento embaixo, eu vou ler o meu comentário. Como se nota, a decisão de primeira instância não acolheu o pedido de relevação da multa pelo fato de a recorrente ter corrigido a falta apenas em relação aos contribuintes individuais, sem ter providenciado a correção em relação às bolsas de estudo e em relação às cestas básicas. Porém, como visto alhures, não havia a necessidade de a recorrente ter informado em GFIP os valores referentes às bolsas de estudo e às cestas básicas. Logo, se a única falha em GFIP se resumiu à informação quanto aos contribuintes individuais, pela correção dessa falha, no prazo para apresentação da impugnação, deve ser cancelada a multa também quanto aos contribuintes individuais. Então, cancelou tudo, né? Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando integralmente a multa discutida no presente processo. Alguém gostaria de comentar o voto ou processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Ana? Acompanho. Então, colegas, em relação ao item 74 da pauta, da contribuinte Arpex,
ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Só vou deixar assim. Esse foi o item 74. Agora vamos para o item 75. Na verdade, são 2 itens, 75 e 76, de relatoria da... Eu acho que dá para a gente fazer antes do intervalo, né? Vamos ver aqui. 3h33, acho que dá, vamos tentar. Você vai fazer na ordem, Ana? Eu vou sim. Colegas, item 75, da contribuinte Astman, acho que é Consultoria Assistência Técnica de Manutenção SA, SC, né, Ana? Astman, Consultoria Assistência Técnica de Manutenção. São 2 itens, o item 75 e 76. Vamos começar pelo 75. Pode começar, Ana. É o auto de infração de contribuições devidas à Seguridade Social, incidente sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, e o SAT-RAT, que foi a impugnação julgada improcedente pela DRJ. No recurso voluntário, o contribuinte está sustentando que ele é optante do regime simples, que ele tem direito à compensação, omissão da decisão recorrida e não incidência da contribuição previdenciária. Inicialmente, quanto ao argumento do contribuinte de cerceamento do direito de defesa em razão da omissão da decisão recorrida, em sede de impugnação, a recorrente sustentou que, em sendo mantida a exclusão do simples e o lançamento aqui discutido, deve ser observado o direito à compensação dos valores já recolhidos e a exclusão das multas de ofício e moratório. A DRJ manteve o lançamento e julgou a impugnação improcedente sob os fundamentos de que a empresa foi excluída do simples, deve recolher as contribuições objeto do lançamento. A simples alegação da inexistência do débito não é suficiente para descaracterizá-lo e as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser apreciadas em instância administrativa. Não analisou, portanto, as alegações do direito à compensação dos recolhimentos já efetuados e exclusão das multas de ofício e moratório. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando tenha motivo suficiente para proferir a decisão. No entanto, ele deve enfrentar todas as alegações capazes de infirmar a conclusão adotada no lançamento. E, de fato, o suscitado direito à compensação, bem como as exclusões das multas lançadas, são argumentos aptos a alterar o lançamento. Acaso a autoridade julgadora entenda pela procedência, sendo indispensável, portanto, que sejam analisados e enfrentados de forma fundamentada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, eu entendo que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida com retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para devida apreciação dos argumentos de defesa aptos a alterar o lançamento realizado em face do contribuinte. Colegas, em relação ao item 75 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de anular a decisão para instância e para que a DRJ profira uma nova decisão com exame de todas as alegações, né, Ana, necessárias. Principalmente no que foi omisso, que é o direito à compensação e a exclusão das multas de ofício e moratório. Tá. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Olha. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então,
Só um instantinho, colegas. Então, Ana, veja se fica bom assim o texto. Item 75 da pauta, da contribuinte Astman, consultoria, assessoria técnica de manutenção SC. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida com retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância, para que nova decisão seja proferida com apreciação da impugnação e dos documentos apresentados, nos termos do voto da relatora. Pode ser assim? Não é só as alegações da impugnação, é a apreciação de documentos também, né? Não. Não? Não. Na minha análise, não. Porque a decisão foi omissa na análise do direito à compensação e da exclusão das multas. Aqui na conclusão do teu voto você coloca documentos e documentos. Então não tem essa parte de documentos. Onde está o documento? É o 75 que a gente está lendo? No finalzinho, tá? No dispositivo final teu tem apreciação da impugnação e documentos. Mantenham, Ana? Posso manter ou não? Você acha melhor tirar o documento? Eu acho que quem fala mais fala tudo, né? Então não tem problema nenhum. É que se tem algum documento que precisa ser apreciado, então isso está explicitado no teu voto, a DRJ vai entender. Agora, se não tem nenhum documento a ser examinado, ela vai ficar na dúvida. Direito à compensação. Aí é com ela. Ela tem que analisar a alegação de direito à compensação. Aí a DRJ que sabe que ela tem que analisar ou não. Mas, Dene, esse questionamento da Ana, na verdade, é para anular a decisão de primeira instância, a primeira decisão, né? Anular. É para anular. Então, acho que o dispositivo tem que começar com esse verbo, anular a decisão de primeira instância para que outras sejam proferidas. Não, sim, é assim que está no dispositivo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, com retorno dos autos ao órgão julgador de primeira instância, para que nova decisão seja proferida, com a apreciação da impugnação e documentos. Eu não sei se precisaria dizer isso, você poderia dizer nos termos do voto do relator, da relatora. Porque, pode ser, Ana? Para que nova decisão seja proferida nos termos do voto da relatora. Fica mais simples, né? Perfeito. Teve um voto que eu fiz, desses que eu não trouxe ainda para julgamento, que teve uma alegação lá que não foi apreciada pela DRJ, e eu vi que era importante, e eu estou devolvendo. Só que aquela história, como você bem disse ali no teu voto, Ana, a DRJ e nós aqui não precisamos analisar todas as alegações, né? Nós temos que analisar aquelas alegações que são necessárias para a gente formar a nossa convicção. Então, daí nesse lá, eu coloquei devolvendo para a DRJ para analisar as alegações necessárias ao julgamento, sabe? Alguma coisa assim. Mas aqui vou deixar, como o Luiz sugeriu, só para que o órgão julgador de primeira instância profira uma nova decisão nos termos do voto da relatora. Aí a DRJ vai lá no teu voto e vê certinho o que tem que fazer. Ok, colegas, esse foi o item 75 da pauta, vamos fazer agora o item 76 da pauta, também da contribuinte Astman,
consultoria, assistência técnica, manutenção SC limitada. Pode começar, Ana. O 76 ele é igual, mas ele é a multa do CFL 68. E como ela está intimamente ligada à existência do crédito principal, o resultado do julgamento do processo principal deve ser replicado aqui neste. Então, a minha conclusão é exatamente a mesma. Para anular a adesão recorrida com retorno dos autos ao órgão de primeira instância. Denis, você está sem o áudio. Colegas, em relação ao item 76 da pauta, a conselheira relatora está também votando no sentido de anular a decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida. Alguém gostaria de comentar? Processo ou voto? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Eu acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 76 da pauta, ficará o mesmo resultado. Então, é até bom que daí os processos caminham juntos, né? Para o item 76 da pauta, da contribuinte Assman, consultoria, assistência técnica e manutenção SC limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, com retorno dos autos ao órgão julgador de primeira instância, para que nova decisão seja proferida nos termos do voto da relatora. Os próximos 3 itens da pauta são da contribuinte Fundação Hermínio Ometo, Fundação Hermínio Ometo, itens 77, 78 e 79, todos de relatoria da conselheira Renata. Você vai fazer na ordem a leitura, Renata? Estou voltando lá, peraí só um minutinho. Vai ser na ordem, é o 77 primeiro? Então, colegas, item 77 da pauta, quando puder aí, pode começar, Renata. Tá. Só um minutinho. Pergunta, Dani, não é melhor logo antecipar, já que são 3 no mês contribuinte, o intervalo, a gente volta mais cedo após o intervalo? Porque talvez a gente invada o intervalo, né? E são 3 meses contribuinte. Sei. Eu até concordaria, porque eu ia pedir 3 minutinhos antes de começar. Acho melhor, Dani. A gente volta 4. Não vai dar no mesmo, a gente iria 4, ia voltar 4h15, a gente volta 4. Tá sem som, Dani? Então tá, se vai demorar esses 3 processos, então a gente faz mais cedo o intervalo, então. Então, Ana Tereza, Rafael e Francisco podem interromper a gravação. Sim, presidente, gravação interrompida.